dado a incumbência de estar trazendo uma porção da palavra do Senhor para a igreja. Interessante que eu pensei, vou pregar em algo que vem já no meu coração há algum tempo. Pensei, vou pegar em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Mas seria mais cômodo para mim. Já conheço bem essa passagem, já havia pregado algumas vezes sobre isso. O Senhor falou, hoje não. Hoje não. Hoje vai em Apocalipse. Manda porra, Jeová. E nós vamos falar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Amém. No Apocalipse, no livro de Apocalipse, a gente vai fazer algo diferente. Eu sempre trago um versículo chave e daí a gente vai desenrolando um ano. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Apocalipse, no capítulo 2, a gente começa a falar da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, o Senhor começa a falar ao anjo que está na igreja. É interessante que a carta vai por um anjo que está na igreja, vai direcionando o pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz que de acordo com o sacerdote é o povo. Aleluia. Porque o povo é aquilo que o sacerdote ensina. Glória a Deus. Se o povo é ruim, é porque o sacerdote é ruim. Se o povo é bom, é porque o sacerdote ensinou o povo. Aleluia. E essa carta vai ao anjo da igreja. E eu não vou estar lendo todos, não. Ali a gente tem 4, 5, 6 capítulos para decorrer. Mas a gente vai pegar os pontos específicos. O que tinha na igreja em Éfeso? Primeiro, ele mostra os pontos positivos. Tudo o que eles fazem ali de bom. Primeiro, se nós vamos ver no versículo 2, olha lá. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ele pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sabe o que é isso aqui? Quando os camaradas falavam que era apóstolo, eles iam lá ver na Bíblia. Eles iam ver, será que está falando a verdade? Iam lá a Deus, iam consultar os livros, iam consultar para ver se aquilo que ele estava falando era verdade. Irmãos, nem toda pregação que se ouve é de Deus. Nem tudo aquilo que se ouve é de Deus. Hoje nós temos vários pregadores, rádio, televisão, nas mídias, internet. Irmãos, a internet é uma coisa maravilhosa e perigosa. Muitos vão lá, começam eu vou ver um estudo. Vai lá na internet e começa a ver estudos. Meus queridos, quando eu estudei sobre seitas e heresias, a mentira é tão bem entrelaçada na verdade, que quem não conhece a verdade acredita na mentira. É verdade. E é perigoso, porque muitos citam versículos bíblicos, a Bíblia diz assim, e se arruma desculpa para tudo, até para ser ladrão. De repente, eu vou roubar, quando eu estiver morrendo, o Senhor me perdoa, está tudo certo. Não foi assim com o ladrão na cruz? Vamos voltar aqui. O próximo versículo, versículo 3. E sofrestes e tens paciência.
e trabalhasses pelo meu nome, e não te cansasses. Olha só, igreja maravilhosa, né? A igreja em Éfeso. Próximo versículo. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a primeira caridade, deixou o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Quando a pessoa aceita Jesus, o primeiro amor, tudo é bênção. Aí chega assim, presbítero Alessandro é um amor, não vê defeito nenhum. Está no primeiro amor. Olha o pastor Daniel é até bonito. Vão até achar que eu enxergo bem o pastor Daniel, não. O pastor Daniel enxerga muito bem, ela não precisa nem de óculos. Só quem conhece os Silveiras, né? Uma parte dos Silveiras. 9,5 graus de miopia. Se não fosse a lente de contato, nem o nariz eu estava enxergando. E o pior, eu já pedi um óculos da Mari emprestado ali, que eu esqueci o meu, que agora nem a Bíblia mais enxerga, né? Enxerga nem de perto nem de longe. Meu Deus do céu. Mas como eu já falei aqui na igreja, né? A grande esperança é que lá no céu não precisa de lente de contato, de óculos, de nada. Aleluia! Vou ter olhos como de águia. Glória a Deus! Maravilhosa, hein? E nariz pequeno, né? Trabalha, Jeová. Tem um irmão meu que disse assim que nós somos da tribo dos narizeus. Meu Deus do céu. Herança genética, né? Vai brigar com o pai e com a mãe. Vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Quer dizer, se não voltar ao primeiro amor, vai ter problema. Se não voltar ao primeiro amor. Então, a princípio parecia ser uma bênção, mas não era perfeito, tinha algo contra. A segunda igreja, lá no versículo 6, eu acho que eu pedi óculos a mais para história. 2 e 8. Manda aqui. 2 e 8. Vamos lá. 8. Aê. O anjo, né? Como fala, o anjo que está em Esmirna, a igreja em Esmirna. Escreve isso, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Versículo 9, perdão. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem não são, mas são os da sinagoga de Satanás. É interessante que nessa igreja, eles eram pobres, era uma igreja pobre, financeiramente. Eles não tinham recursos financeiros. Mas o Senhor diz assim, mas tu és rico. Próximo versículo. Nada temam das coisas que há de padecer. Eis que o diabo alcançará alguns de vós na prisão, mas para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que interessante. A igreja em Éfeso era uma igreja poderosa. É uma igreja que tinha dinheiro, mas tinha algo que estava errado. Essa igreja pobrezinha, lá no meio da favela, lá no meio da favela, de repente era uma igreja igual aquela igreja que a gente foi lá no morro. A igreja, os bancos eram uma maravilha, mas os paus assim, na areia, e era chão de terra batida. Nunca fui numa igreja que eu senti glória maior do que aquela. Aleluia. Não é verdade? Ou vigília abençoada ali, né? A glória de Deus descendo naquele lugar. Chão de terra, batido. Banco era um pedaço de pau enterrado assim, de madeira. Né? A igreja toda de madeira. Que coisa maravilhosa aquele lugar. E aqui é uma igreja que não há repreensão.
como igreja que nós vemos, o Senhor fala assim, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eles eram fiel. Aleluia. Eles eram fiel. A terceira igreja, versículo 12, capítulo 2. Aí, igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, que retém o meu nome e não negastes a minha fé. Ó, não negou a fé. Mesmo estando lá onde habitava Satanás, eles não negaram a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Esses Nicolaítas era uma doutrina que eles tinham, que eles comiam coisas oferecidas a ídolos, a demônios, e eles achavam que o seguinte, que você deveria desfrutar de tudo na terra. Então eles se prostituíam, comiam, faziam todo qualquer tipo de miséria, e achavam que serviam a Deus. E nessa igreja de Pérgamo, eles aceitavam, eles não batiam de frente, estavam aceitando isso. Então o Senhor também achou algo de errado na igreja de Pérgamo. A próxima igreja, a próxima carta, em Tiatira, no versículo 18. Ao anjo que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chão de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a sua caridade, o seu amor, e o serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras obras. Quer dizer, eles melhoraram, desde o começo eles melhoraram, estavam fazendo obras maiores, mas tenho contra ti o que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus servos, para que os prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Como os Nicolaítas. Então, nós vemos que pisaram na bola também. Estava indo tão bem, começaram a fazer as obras maiores que as primeiras, mas começaram a aceitar coisas. Sabe por quê? Isso é falta de conhecimento da palavra. Porque quem conhece a palavra, ele está firmado na rocha. E não é qualquer vento de doutrina que consegue derrubá-lo. Aquele que está firmado na rocha, ele conhece a palavra. A Bíblia diz assim: errais por... Ninguém conhece esse versículo. Errais por... não conheceis as Escrituras. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, nós não erramos, nós não pecamos, e nós desfrutamos melhor a vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que realmente é pecado e o que realmente não é. Não ficamos ouvindo, você não pode, Alessandro, não pode jogar bola não, porque é pecado. Não pode ir na praia, que é pecado. Jonas, a roqueira do diabo. Não é verdade? Roqueiro, cabelo comprido, né? Aí vem os assim, a Bíblia está dizendo assim, que quem tem cabelo comprido vai dar o reino dos céus, não. Está ouvindo aí, não? O Igor.
Até o mês passado eu também não ia na missa não. O cabelo estava um pouquinho maior, né? É que eu estava mais parecendo um carrinheiro do que um roqueiro. O cabelo estava meio bagunçado. Resolvi cortar, não tenho mais paciência para isso não. Vamos lá. Então quem conhece a palavra consegue desfrutar melhor, porque sabe o que é pecado e não comete. E sabe a liberdade que ele pode ter porque não é pecado. Né? Cadê o Ivan? Ivan, puxar ferro, cadê ele? Puxar ferro é idolatria ao corpo. Alguns podem falar isso. Mas a palavra de Deus nos diz assim: cuidai do templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo. Então, se nós não cuidamos de nós mesmos, é suicídio. Suicídio é pecado. Vamos lá. A próxima igreja. A igreja, temos a quarta igreja, a quinta igreja, Apocalipse 3, versículo 1. Igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. 2. Ser vigilante e confia o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. A grande maioria estava perdida, mas tinha alguns lá que não contaminaram as suas vestes e andarão com o Senhor, ao lado do Senhor, de branco. Igreja de Sardes. Versículo 14 do capítulo 3, igreja de Laodiceia. E aonde que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. 16. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é isso? É aquele crente que tanto faz ir para a igreja, não ir para a igreja, tanto faz. No momento de louvor, o pessoal do louvor está adorando a Deus. É samba, tanto faz, é rock, tanto faz, é baião, tanto faz. Porque não se alegra com nada, tudo tanto faz. Será que tanto faz ir para o céu ou para o inferno? Vomitar-te-ei da minha boca. Temos que tomar posição. É aquela história do muro, né? Todos aqui conhecem, né? A história do muro. Quem não conhece? Tem alguém que não conhece? Então vou falar para quem não conhece. Tinha lá um muro que estava dividido. Do lado de lá quem era de Deus, e do lado de cá era o muro dos demônios. Né? E aí o demônio, e tinha alguns andando em cima do muro. E aí os demônios começaram a falar lá pro chefe deles lá: a gente precisa dar um jeito, tem gente andando em cima do muro, vamos ver se a gente puxa eles para cá, traz para o nosso lado, eles estão em cima do muro. Ela falou assim: não se preocupa não, o muro é meu. Quem está em cima do muro já está servindo ao diabo. Vou chamar seja quente ou frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa bonita. Que igreja é essa? É a igreja de número
6. Mas eu pulei uma igreja. Eu pulei uma igreja que está no versículo 7. No capítulo 3, versículo 7. Foi proposital que eu fiz isso. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso. Isso diz o Senhor, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Uma igreja a qual o Senhor não repreendeu, em nada foi repreendido, tendo pouca força, tinha pouca força, mas guardavam, eles guardavam a palavra, eles tinham amor, eles tinham caridade, eles faziam verdadeiramente a obra do Senhor. Aleluia. Era uma igreja fiel, e o Senhor falou assim, que vai guardá-los na hora da tentação. Sabe o que é isso? Quando vier buscar a igreja, quando houver o arrebatamento da igreja, vocês vão subir comigo, eu vou guardar vocês. O mundo vai passar pela tribulação, mas vocês não vão, né? E é interessante, deixa eu abrir um parênteses, já que nós estamos em Apocalipse, e falar de uma coisa que eu acho muito interessante em relação às bodas, né? Diz as bodas do Cordeiro, né? Depois que o Senhor arrebatar a igreja, né, vão ser 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, né? A igreja não vai estar aqui. E é interessante que em tudo quanto o Senhor faz, nós temos que conhecer a cultura judaica para entender a Bíblia. Temos que conhecer a cultura judaica. Quando um judeu casa, dependendo da posse do judeu, é quanto tempo de festa ela vai ter. Sabe disso? O judeu é um povo festeiro. Então, o noivo tem muito dinheiro, um mês de festa. Tem muito dinheiro, ele vai, está na festa, ele vai, se recolhe, vai com a sua noiva, mas a festa continua. Se ele tiver dinheiro, é um mês de festa. O povo continua comemorando o casamento dele. Ele já não está aí, mas o povo continua comemorando. As bodas do Cordeiro, quando Jesus vier para buscar a igreja, será que nós temos um noivo rico? 7 anos de bodas, são 7 anos de festa, são 7 anos, entendeu? Porque o nosso noivo, ele é riquíssimo. Aleluia. Aleluia. Então são 7 anos que nós vamos passar ali junto com ele, para depois vir tudo aquilo. Aí é uma outra história, que isso daí, a gente falar sobre Apocalipse, é no mesmo umas 20 aulas, só para falar o que é o básico. Amém? Mas é uma coisa interessante isso. 7 anos nós passamos lá nas bodas do Cordeiro, coisa maravilhosa. Aleluia. Irmãos, nós temos que lutar para sermos igual à igreja que está em... Qual dessas igrejas você quer ser? Na Filadélfia? Não seria melhor a igreja que está em Éfeso? A igreja que está em Éfeso, falta o primeiro amor. A igreja
A igreja que está aqui em Esmina era uma igreja pobre, né? Uma igreja pobre em questão financeira, mas era rica espiritualmente, né? Temos a igreja de Pérgamo também, que fazia sacrifícios, né? Idólatras, Tiatira, Sardes, Laodiceia, mas realmente a igreja de Filadélfia era uma igreja abençoada, foi uma igreja igual o Senhor não achou repreensão, é uma igreja que eles tinham recurso financeiro, mas nem por isso se deixaram contaminar, porque eles souberam viver o verdadeiro evangelho, poder aproveitar das bênçãos do Senhor, e mesmo assim, sendo abençoados, eles continuaram no primeiro amor, eles continuaram auxiliando, continuaram pregando a verdadeira palavra, guardando a fé, né? E a palavra que Deus tem para nós essa noite. O que você tem? O que Deus te deu? O que Deus deu para cada um de nós? A mim, Deus deu pastorado. A mim, Deus deu pregar o Evangelho. O que Deus te deu, Jonas? Louvar ao Senhor com as suas mãos. Ivan, Levita, alguns de vocês cuidar de departamentos, outros podem não ter cargo, não pode ter levita, mas Deus te deu a palavra. Eu já falei aqui que quem gera ovelha não é pastor, é ovelha. Aleluia. Quem ganha almas, muitas vezes não é o pastor, é a igreja. Seja um ganhador de almas. Vai colocando pedrinhas na tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aquilo que o Senhor deu na tua mão para fazer, faça. Aquilo que o Senhor requer de você, assim, é tão pequenininho, faça. Eu já contei aqui que eu era líder de jovens, no grupo de jovens, e tinha uma jovem, ela não sabia nem ler, né, cara? Ela não sabia nem ler. Hoje em dia é um absurdo, né? Uma jovem não saber ler hoje em dia. Uns 13 anos atrás. Uns 13 anos atrás, uma jovem não sabia ler, e ela tinha alguns problemas, não sabia ler. Só que essa jovem era a mais importante no grupo de uma cidade. Sabe por quê? Essa jovem, ela não pregava, ela não cantava, ela não tocava. Só que quando ela sabia que algum dos jovens, ou até nós que era da liderança, estava passando algum problema, ela sozinha abria a campanha de oração, jejuava, orava, se consagrava a Deus, intercedendo pelo aquele grupo. Aleluia, glória a Deus. O dia que essa jovem falou que você não pode sair, o dia que você sair, o que vai ser dessa cidade? Essa jovem era mais importante do que eu, que era líder, que era regente. Porque ela tinha um compromisso com Deus. Deus tinha dado algo na mão dela, que era orar. E ela não era uma jovem que aparecia, estava ali escondidinha, ninguém a via. Mas o Senhor a via. Glória a Deus. Talvez havia mais do que viu até o pastor da igreja. Porque aquela menina orava e se consagrava, e orava, aquela menina era uma bênção. Mas nós não dávamos nem oportunidade para ela. Ela não sabia ler, né? E ela tinha dificuldade em falar, né? O que Deus te deu. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu perguntei para a Kézia se ela lembrava do hino. E eu falei assim, Kézia, tu lembra do hino? Filadélfia? Então canta. Então canta aqui com a gente.
Aleluia. Ivana. Olha ela, Jeová. Se vira. Só que ela faz papadas. É um hino novo. É um hino novo. Novo. Foi de quando eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Aquela era quase uma criança. Glória a Deus. Aquela era quase uma criança. Ele tinha 21 anos de idade. Eita, faz tempo, hein? Foram todos papéis do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele não leu o resto, mas a igreja de Filadélfia, o Senhor, Ele dá recompensas. Glória a Deus. Né? Ele dá recompensa. Mas ali ele fala assim: aquele que vencer. Aleluia. Se você está, né, na igreja de Filadélfia, você está como Filadélfia, que nem o irmão cantou aqui, levante-se, um soldado de Cristo tem que estar de Glória a pé. Deus. Não foi? E quando ele fala um soldado de Cristo, o soldado, ele morre fielmente pelo seu país. Qual é a tua nação? É essa? Qual é? O soldado não pode recuar. Aleluia. Não pode. E a igreja de Filadélfia eram soldados fiéis. Aleluia. E é aquele que vencer, eu farei coluna do meu templo. Nele eu colocarei o meu nome. Que coisa linda. Se você vencer um novo nome de Deus, Ele vai colocar em você. E Ele diz que Ele fará coluna do seu templo. Ele escreverá para sempre. São privilégios daqueles que não recuam, porque a igreja de Filadélfia, ela não recua. Aleluia. As tuas obras eu bem sei, guardaste a minha santa lei, por isso uma porta aberta diante de ti coloquei. Embora tenho poucas forças, tu não negaste o meu nome. Filadélfia, Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Mas todo aquele que vencer, coluna firme eu farei, e nele o meu novo nome, pra sempre eu escreverei. Também o nome da cidade onde nós vamos morar, irmãos, a Nova Jerusalém. Filadélfia, Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia, Filadélfia, condenação da igreja de Filadélfia. E que não haja que nós possamos ser a igreja de Filadélfia.
esperando aquele dia maravilhoso, onde nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu não falei que hoje seria algo diferente? Quando começa a pregação, eu termino. Aleluia. E que Deus possa te abençoar. E que possamos todos nós conseguirmos ser a igreja de Filadélfia. Amém? E as palmas louvam ao Senhor.